Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Na primeira parte deste vídeo, vimos muitos argumentos bíblicos a respeito do dogma ou da doutrina do purgatório. Agora, iremos prosseguir com a consideração de argumentos da tradição da Igreja e do magistério da Igreja a respeito do purgatório. São Cirilo, 386, bispo de Jerusalém, escreveu: Enfim, também rezamos pelos santos padres e bispos e defuntos, e por todos em geral que entre vós viveram, crendo que este será o maior auxílio para aquelas almas, para quem se reza, enquanto jaz diante de nós a santa e tremenda vítima. Catequeses Mistagógicas, 5, 9 e 10, editora Vozes, 1977, página 38. Da mesma forma, rezando nós a Deus pelos defuntos, ainda que pecadores, não lhe tecemos uma coroa, mas apresentamos Cristo morto pelos nossos pecados, procurando merecer e alcançar propiciação junto a Deus clemente, tanto por eles como por nós mesmos. Santo Epifânio, falecido no ano 403, bispo da ilha de Chipre, disse o seguinte: sobre o rito de ler os nomes dos defuntos no sacrifício, perguntamos: o que há de mais nisso? O que há de mais conveniente, de mais proveitoso e mais admirável que todos os presentes creiam viverem ainda os defuntos, não deixarem de existir, e sim existirem ao lado do Senhor? Com isso se professa uma doutrina piedosa. Os que oram por seus irmãos defuntos abrigam a esperança de que vivem, como se apenas casualmente estivessem longe. E sua oração ajuda aos defuntos, mesmo se por elas não fiquem apagadas todas as dívidas. A Igreja deve guardar este costume, recebido como tradição dos pais, pois quem haveria de suprimir o mandato da mãe ou a lei do pai? A Igreja nos legou preceitos, os quais são indissolúveis e definitivos. Os cânones de Santo Hipólito, anos 160 a 235, que se referem à liturgia do século III, contém uma rubrica sobre os mortos. Caso se faça memória em favor daqueles que faleceram. Cânones Hipóliti in monumenta Ecclesia Litúrgica. Serapião de Tímuis, no século IV, bispo no Egito, compôs uma coletânea litúrgica onde se pode ver a intercessão pelos irmãos falecidos. Por todos os defuntos dos quais fazemos comemoração, assim oramos: santifica essas almas, pois tu as conheces todas. Santifica todas aquelas que dormem no Senhor. Coloca-as em meio às santas potestades ou aos anjos. Dá-lhes lugar e permanência em teu reino. Nós te suplicamos pelo repouso da alma de teu servo ou de tua serva. Dá paz a seu espírito em lugar verdejante e aprazível, e ressuscita o seu corpo no dia que determinaste. As constituições apostólicas do fim do século IV, redigidas com base em documentos bem mais antigos, no livro 8º da coleção diz: oremos pelo repouso de tal pessoa, a fim de que o Deus bom, recebendo a sua alma, lhe perdoe todas as faltas voluntárias e, por sua misericórdia, lhe dê o consórcio das almas santas. Em todas as formas de oração eucarística, a Igreja roga pelos mortos, o que confirma a doutrina católica em todos os tempos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós conheceis a fé. Oração Eucarística 4.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Oração Eucarística 2. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face, e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Oração Eucarística 6a. Ó Pai, sabemos que sempre vos lembrais de todos. Por isso, pedimos por aqueles que nós amamos e por todos os que morreram em vossa paz. Oração Eucarística 9, Crianças 1. A todos os que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo os vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. Oração Eucarística 5. Os santos falaram do purgatório. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, anos 1515 e 1585. Recomenda rezar pelas almas do purgatório no Livro da Vida, capítulo 15, 7. Que não vos pareça inútil o ser contínua esta súplica, porque há algumas pessoas que consideram ruim não rezar muito por sua própria alma. Que melhor oração do que essa? Se tendes receio de não descontar as penas do purgatório, sabei que também por esse meio elas serão descontadas. Se ainda faltar alguma coisa, que falte. Caminho de Perfeição, capítulo 3, 6. Mas que doce será a morte para quem já se penitenciou de seus pecados e não tem de ir para o purgatório. Já na terra poderá fluir da glória. Caminho de Perfeição, capítulo 49. O temor dessa alma é que o Senhor lhe retire a sua mão, vindo ela a ofendê-lo, e voltando assim ao miserável estado de outros tempos. Ela não se importa com a própria dor ou glória e, se deseja, não permanecer muito tempo no purgatório. É antes para não ser privada de Deus enquanto ali estiver, do que pelas penas que terá de padecer. Castelo Interior, Sexta Morada, capítulo 7, 3. São João da Cruz, doutor da Igreja, também fala bastante do purgatório em suas obras. E assim, a alma, sofrendo tal purificação, ou não entrará no fogo da outra vida, ou nele se há de deter muito pouco, porque é de maior proveito 1 hora deste sofrimento aqui na terra, do que muitas depois da morte. Noite Escura, livro 2, capítulo 6. Está aqui a razão pela qual as almas detidas no purgatório padecem grandes dúvidas sobre se hão de sair jamais daquele lugar e se as suas penas terão fim. Embora tenham de modo habitual as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, todavia o sentimento atual das penas que sofrem e da privação de Deus não lhes permite gozar então do benefício e consolo dessas virtudes. Evidentemente conhecem que amam a Deus, mas isto não lhes traz consolação, porque não lhes parecem serem amadas por Ele, nem se julgam dignas disso. Antes, como se veem privadas de Deus e mergulhadas em suas próprias misérias, imaginam que há nelas muito motivo para serem aborrecidas e desprezadas por Ele, com muita razão e para sempre. Noite Escura, livro 2, capítulo 2, 7. Esta pena, portanto, é semelhante à do purgatório, como ali se purificam os espíritos para serem capazes de contemplar a Deus na clara visão da outra vida. Assim aqui, a seu modo, vão sendo purificadas as almas, a fim de poderem ser transformadas nele por amor na vida presente. Chama Viva de Amor, canção 1, 24. O grande doutor da Igreja, São Francisco de Sales, 1567-1655,
deixou-nos também um ensinamento maravilhoso sobre o purgatório. Ele ensinava que é preciso tirar mais consolação do que temor do pensamento do purgatório. Eis o que ele nos diz: as almas ali vivem uma contínua união com Deus. Estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Se lhes fosse aberto o paraíso, prefeririam precipitar-se no inferno a apresentar-se manchadas diante de Deus. Purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim o quer Deus. Querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade dele. São invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição. Amam mais a Deus do que a si próprias, com amor simples, puro e desinteressado. São consoladas pelos anjos. Estão certas da sua salvação com uma esperança inigualável. As suas amarguras são aliviadas por uma paz profunda. Se é infernal a dor que sofrem, a caridade derrama-lhes no coração inefável ternura. A caridade que é mais forte do que a morte e mais poderosa que o inferno. O purgatório é um feliz estado, mais desejável que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. Do livro Breviário da Confiança, de Monsenhor Ascânio Brandão, quarta edição, Editora Rosário, Curitiba, 1981. Santa Catarina de Gênova, em 1551, escreveu o Tratado do Purgatório, segundo a sua experiência vivida durante 2 anos nesta vida. Se o leitor tiver interesse de ler esse tratado, pode encontrá-lo em nosso livro O Purgatório, o que a Igreja ensina, editora Cleofas, Lorena, São Paulo. O purgatório no magistério da Igreja. O magistério da Igreja é repleto de textos e ensinamentos sobre a realidade do purgatório. É impossível deixá-lo de lado. A Constituição Benedictus Deus, do Papa Bento XII, de 1336, já citada anteriormente, fala do purgatório. O documento ensina a possível necessidade de purificação transitória para a entrada na visão celeste. O Segundo Concílio de Leão, 1264, declarou: se os cristãos que têm o pecado faleceram realmente possuídos de contrição, antes, porém, de ter feito dignos frutos de penitência por suas obras más e por suas omissões, suas almas, depois da morte, são purificadas pelas penas purgatórias ou catartéricas. Para aliviar estas penas, são de proveito os sufrágios dos fiéis vivos, a saber, o sacrifício da missa, as orações, esmolas e outras obras de piedade que, conforme as instituições da Igreja, são praticadas habitualmente pelos cristãos em favor de outros fiéis. O Concílio de Trento, de 1545 a 1563, reafirmou a existência do purgatório nos termos do anterior. Prescreveu aos bispos que fizessem que os fiéis mantenham e creiam a sã doutrina sobre o purgatório e sejam excluídas das pregações populares a gente simples as questões difíceis e sutis e as que não edificam nem aumentam a piedade. Igualmente, não seja permitido divulgar nem discorrer sobre assuntos duvidosos ou que trazem a aparência de falso. Sejam ainda proibidas como escandalosas e prejudiciais aquelas coisas que têm em vista provocar a curiosidade ou que têm o sabor de superstição ou torpe lucro, de acordo com Enquiridio DS, número 1820. O concílio procurou evitar que se confunda a doutrina da fé com a fantasia popular, que era grande no fim da Idade Média. Este concílio, em 1547,
diante das objeções protestantes, fez importantes declarações. Rejeitou, por exemplo, a sentença segundo a qual a todo pecador penitente que tenha recebido a graça da justificação é de tal modo perdoada a ofensa e desfeita e abolida a obrigação de pena eterna, que não lhe fica pena temporal a padecer, ou neste mundo ou no outro, no purgatório, antes que lhe possam ser abertas as portas para o reino dos céus. O Concílio do Vaticano II, 1962 a 65, na Constituição Lumen Gentium, professou mais de uma vez a existência do purgatório. Até que o Senhor venha na sua majestade, alguns de seus discípulos peregrinam sobre a terra. Outros, já tendo passado por esta vida, estão se purificando, e outros vivem já glorificados, contemplando claramente o próprio Deus unitrino tal como é. Número 49, ver números 50 e 51. O Papa João Paulo II, falando do purgatório, disse: mesmo que a alma tenha de sujeitar-se naquela passagem para o céu à purificação das últimas escórias, mediante o purgatório, ela já está cheia de luz, de certeza, de alegria, porque sabe que pertence para sempre ao seu Deus. A locução de 3 de julho de 1991. Congregação para a Doutrina da Fé, em Roma, em 17 de maio de 1979, publicou uma instrução sobre questões escatológicas, na qual é reafirmada a validade dos sufrágios pelos mortos contra qualquer tentativa de omiti-los. A Igreja exclui todas as formas de pensamento e de expressão que, se adotadas, tornariam absurdas ou ininteligíveis a sua oração, os seus ritos fúnebres e o seu culto dos mortos, realidades que, na sua substância, constituem lugares teológicos. Não resta dúvida de que a doutrina do purgatório constitui um dogma de fé que a Igreja ensina por seu magistério ordinário e extraordinário. Os santos, especialmente os místicos, invocavam as almas do purgatório. Santa Margarida Maria Lacoque, a santa da devoção do Sagrado Coração de Jesus, escreveu que elas nos obtenham a graça de voltar à amizade do coração de Jesus. Carta 480. E a estas almas rogareis que empreguem seu poder para nos conseguir a graça de viver e morrer no amor e fidelidade ao Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Desafio 58. Muitos teólogos, como o próprio São Roberto Bellarmino, de renome na Igreja, afirmam que a invocação das almas do purgatório é utilíssima. Em 1700, o Papa Clemente XI erigiu uma confraria sub invocatione animarum purgatori, sob a invocação das almas do purgatório. O Papa Bento XVI disse na encíclica Spes Salvi: às almas dos defuntos, porém, pode ser dado alívio e refrigério, mediante a Eucaristia, a oração e a esmola. O fato de que o amor possa chegar até ao além, que seja possível um mútuo dar e receber, permanecendo ligados uns aos outros por vínculos de afeto para além das fronteiras da morte, constituiu uma convicção fundamental do cristianismo através de todos os séculos e ainda hoje permanece uma experiência reconfortante. Quem não sentiria a necessidade de fazer chegar aos seus entes queridos, que já partiram para o além, um sinal de bondade, de gratidão ou mesmo de pedido de perdão? O Catecismo da Igreja ensina que, em virtude da comunhão dos santos, a Igreja recomenda os defuntos à misericórdia de Deus e oferece em favor deles sufrágios, particularmente o santo sacrifício eucarístico. Catecismo da Igreja Católica, número 1055. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.